99.9 MHz. FM. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Logo depois do encontro de afoxés às 6 da noite, o palco do Marco Zero recebe o Tumaracá, tradicional encontro de nações de maracatu que dá início ao Carnaval 2019. Neste ano, o evento presta homenagem ao grupo Cordel do Fogo Encantado, que sobe ao palco para participar do festejo. O evento é aberto ao público. Nesta quinta tem mais uma edição do Bloco Amor Livre, organizado pelo Instituto Papai e pelo Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades da UFPE. A proposta é promover o respeito à diversidade sexual e a eliminação de qualquer forma de violência baseada em gênero e sexualidade desde 1999. A concentração começa às 7 da noite na Rua da Moeda, bairro do Recife. O evento é aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. Na 99.9, o tema é frevo o ano todo. Das 2 da tarde da sexta-feira à madrugada da quarta-feira de cinzas, mais de 1000 frevos no ar. É frevo até quarta-feira, zoeira, ia, ia. Universitária FM, nossa rádio pública. Poeira, é frevo até quarta-feira. Universitária 99.9 MHz. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. Lembrando que o Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Rádio Paulo Freire 820 AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Dinheiro de partidos em apartamento. Uso de laranjas em campanhas políticas. Assassinatos de parlamentares e comunicadores que denunciam casos de corrupção. Extermínio da população negra e pobre. Destruições provocadas por empresas. Crimes cometidos durante a ditadura civil-militar sem solução. O Fora da Curva de hoje quer saber: Brasil, como acabar com a impunidade? No programa de hoje, nós recebemos a integrante do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, Edna Jatobá. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada, prazer estar aqui de novo com vocês. E também o professor da Universidade Católica de Pernambuco, Manuel Moraes. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar conjunto, debatendo um tema tão relevante. Conosco na bancada, a jornalista e companheira nossa do Centro de Cultura Luiz Freire, Rosa Sampaio. Bom dia, Rosa. Bom dia, Manina e todos os ouvintes. O Brasil, gente, desponta cada vez mais como o país da impunidade? Edna. É interessante, ele se apresenta dessa maneira, como um país da impunidade nos grandes veículos de comunicação, numa imagem externa, né, passada para os outros países, e ao mesmo tempo que ele é a terceira nação mais encarceradora, mais punitiva, né, do planeta, perdendo apenas para Estados Unidos e China. Então é uma contradição, a gente está falando de um país de impunidade, sim, mas uma impunidade de crimes quando são cometidos contra a população negra e pobre, né? Dos crimes que eles são vítimas, a gente fala de uma grande impunidade
e até quando eles não são vítimas, né, e que estão acessando o sistema prisional, a gente fala de uma repetição de violações e que coloca o país também nessa condição de impunidade. Professor? Edna foi muito feliz. Você tem uma seletividade penal no Brasil que cria um ambiente de criminalização da pobreza, né, e, portanto, um encarceramento em massa da população negra. Então, essa ideia de impunidade, né, ela permeia a elite, aqueles que têm poder, não a sociedade, né, que é vulnerável e vulnerabilizada por essa política seletiva. Um artigo publicado pela Folha de São Paulo, Antônia Pellegrino e Manuela Miklos chamam a atenção para um detalhe da proposta de enfrentamento à criminalidade apresentada este mês pelo governo federal. As autoras alegam que o homem que assassinar sua mulher ou sua namorada pode ser absolvido de acordo com a mudança proposta por Moro no Código Penal. Antônia e Manuela vão além, ao dizer que uma das medidas propostas pelo juiz federal diz respeito ao excludente de ilicitude, que se aplica aos policiais e também a qualquer cidadão. Moro pretende alterar o artigo 23 do Código Penal, de modo que o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Na prática, significa que, numa briga de casal, se uma pessoa assassinar a outra, poderá alegar que cometeu o excesso devido à violenta emoção. Como vocês analisam essa questão, Edna? Eu vou um pouquinho para trás, ainda comentando o papel da polícia. A gente tem uma polícia muito letal no Brasil, né? Segundo informações oficiais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em um ano foram vítimas 5.144 pessoas decorrentes da intervenção policial. Então é um número muito alto. E isso com o excludente de ilicitude que a gente tem. A gente entende que a polícia, sim, em situações extremas determinadas no artigo 23 do Código Penal, podem fazer o uso da força letal, mas o que está se propondo agora é uma ampliação disso com critérios absolutamente subjetivos, né? É muito fácil para um policial matar uma pessoa em serviço, muitas vezes por execução sumária, com tiro nas costas, na nuca, na cabeça, e depois vai alegar uma violenta emoção, alegar uma surpresa, um excusável medo. Então você exime o Estado de preparar melhor os profissionais de segurança pública, né, com formação, com uso seletivo da força, para fazer o uso dessa força letal contra uma população que já está determinada, que é a população que é encarcerada ou morta. O que a gente tem acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, com essa permissão para matar. Imagino que é isso num contexto da briga territorial das favelas no Rio de Janeiro, né? Os jovens que saem com a furadeira, com o guarda-chuva, que foi, né, os exemplos estão lembrados. Foram assassinados porque atiraram porque pensaram que é uma arma. Excusável medo, violenta emoção, enfim. E aí, mesmo sem essa flexibilização, né, do artigo 23 do Código Penal, já foram vítimas em um ano 5.144 pessoas. O que é que a gente espera, né, no porvir, se essa alteração legislativa tem sucesso, a quantidade de pessoas pobres e negras que vão morrer vítimas da violência policial? Porque o que está se colocando o crime praticado, o excludente de ilicitude praticado contra o policial, ele é muito difícil de investigar, ele é pouco punido, né? E a gente sabe que tem uma impunidade muito grande com relação a esse tipo de crime. E agora ainda está se ampliando, né? Se encontrando brechas e maneiras de tornar esses excessos mais difíceis de investigar e mais fáceis de se perdoar. Isso para a violência doméstica também. Sim. Imagina o impacto que tem, a quantidade que ainda é subnotificada, né, da violência doméstica. A gente está falando também de um país que tem essa impunidade contra essa população, que está querendo aumentar o porte de armas entre os cidadãos de bem. A gente sabe o que isso vai acarretar também para a violência, especialmente contra a mulher que está numa casa, que sabe que o marido tem uma arma, né, que vai praticar violência contra ela, e o medo de se reportar às autoridades de segurança e essa sensação de insegurança que sempre recai sobre os mesmos sujeitos e sujeitos. Professor Manuel? Veja, numa perspectiva dos direitos humanos, a gente propõe uma pedagogia da participação.
né, que é o projeto de defesa social. Então, nessa perspectiva, o desafio para essa pergunta que vocês lançaram tão bem no ar é uma formação, é uma construção de uma ética pública que Gessé de Souza diz que nunca foi construída no Brasil, não é? Quer dizer, na verdade, é um caráter indefinido desse espaço público, e esse espaço é apropriado pelas elites que manipulam as representações sociais e transformam determinadas referências no mal, né? Naquilo que Edna diz, quer dizer, você criminaliza o negro, mas não criminaliza, né? Não pune de fato o crime, né? Então esse processo é um processo de inversão de valores. Então a gente, em vez de construir escolas, vamos construir cadeias, né? Em vez de construir pontes, a gente vai construir muros. Então parece que o governo brasileiro, assim, dentro desse projeto, ele não se vincula a uma agenda dos direitos humanos, num contexto mais nacional ou internacional, do que a gente já conseguiu enquanto patamar de projeto de segurança pública. Quer dizer, a gente defende uma democracia. Portanto, nessa perspectiva, o aparato de segurança, ele tem que se submeter a um controle social. E o que a gente vê é o abandono desse projeto. Quer dizer, na verdade, é o fortalecimento do Leviatã. É o Leviatã como representação robesiana, né, de um Estado que tudo pode, em nome de uma pretensa segurança pública, que, na verdade, como já foi dito, ela é seletiva. Ela é para alguns, não é para todos. E, portanto, gera muito mais contradições do que possibilidade de justiça e, portanto, paz. Ao ter essas excludentes, o governo, a polícia, deixa de investir em atos de prevenção e de qualificação dos seus profissionais, professor? Sinceramente, o projeto é muito aquém do que se precisa para a segurança pública. Não responde os problemas centrais da segurança pública. De longe, nenhum desses pontos são importantes para uma discussão séria de política de segurança pública. Aliás, o Brasil tem um conjunto de documentos que foi aprovado na primeira Conferência de Segurança Pública, que é oficial, e que foi abandonado pelos governos seguintes, né? Então, se você analisar tudo que a sociedade civil já pactuou com o Estado brasileiro, considerando política de Estado, nós estamos como se estivéssemos voltando a uma ditadura civil-militar, como se a gente estivesse voltando a ideia de inimigo interno, a perspectiva de lei de segurança nacional, não é? E, portanto, vulnerabilizando e, pior, privatizando a segurança pública, colocando no cidadão a responsabilidade de se proteger. Veja, segurança pública, isso é uma defesa do Movimento Nacional de Direitos Humanos, das entidades, de todos nós que militamos, professores, enfim, é um direito constitucionalmente assegurado. Não é algo que eu individualmente posso, digamos assim, garantir. Isso é uma coisa que é fruto de um contrato social do qual nós assinamos numa Constituição. E, portanto, você não pode, diante das cláusulas pétreas, mudar o texto da Constituição ao interesse de um grupo hegemônico que chegue no poder. Então, a possibilidade, por exemplo, de mudar a lei para que... E aí houve praticamente uma confissão, né? Que, por exemplo, agora se propõe que haja no texto da lei, numa emenda constitucional, a ideia da prisão depois da segunda instância, sendo que isso é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada, porque foi construída pelo constituinte originário. E o constituinte derivado, ele não pode fazer essa mudança porque a nossa Constituição é rígida. Ela é rígida exatamente para prover de direitos gerações futuras. Que, né, quer dizer, o Constituinte de 88 previu que o Brasil poderia ter mudanças fundamentalistas, uma despolitização da sociedade, não é? Então, a agenda dos direitos humanos é uma pedagogia. Uma pedagogia que exige participação, crença efetiva em produção de redes e, consequentemente, de vida. E não em bala, não em conflito. Não vai ser... Eu não acredito que vai ser mais arma na rua que você vai assegurar a segurança pública para ninguém. Pois não. E essa agenda dos direitos humanos, ela nem sempre, né, tá dentro da agenda da mídia, né? Da agenda que a grande mídia hegemônica coloca. Quando a gente tem um exemplo, por exemplo, da história da criminalização da população negra, da população pobre negra, ela é real na mídia, né? A mídia reproduz todo esse status quo que a elite que a sustenta e que ela faz parte também deseja para o país. Então, o exemplo recente, por exemplo, do estrangulamento do jovem no supermercado Extra, no Rio de Janeiro, pelo segurança, quando você olha para as manchetes, você vê o quanto o verbo passivo modifica para o leitor, para o receptor da notícia, o sentido, né, da ação do agente, do agressor. Então, jovem é morto após a agressão do
do segurança no supermercado. Jovem morre depois de gravata dada por segurança, né? E quando você chega nos textos, não difere muito, né? É o tempo todo justificando a ação do agressor para que o jovem seja criminalizado, né? Essa prerrogativa de colocar num texto a tentativa do furto a um biscoito, né? A tentativa de criminalizar um jovem de 19 anos. A Veja, inclusive, teve a audácia de colocar: homem de 19 anos morre após gravata de segurança. Homem de 19 anos... Eu já vi matéria onde o agressor tinha mais de 30 anos e era tratada pela mídia como jovem de 34 anos. Né? Então é desse lugar que a gente tem que falar. Né? Quando eu sou vítima, eu viro o agressor porque sou jovem negro. E na questão de gênero isso não difere. Né? Caso recente também da mulher que foi agredida dentro do seu apartamento, né? A Globo começou uma reportagem onde toda a vida pessoal da mulher foi exposta. E ela é a vítima. Né? Exatamente. E nos textos também e nas manchetes era sempre o indicativo de colocar ela como no primeiro encontro, estrangulada por homem que conheceu na internet. Gente, nós mulheres somos agredidas todos os dias por companheiro de anos. Independente se a gente conheceu no aplicativo na internet, ou na igreja, ou na escola, ou na faculdade, são esses homens que estão nos agredindo, né? Então, qual é o papel da mídia aí? Questionar essa violência. Questionar questionar os agressores, essa posição, tirar esses agressores desse verbo passivo, né? Dessa posição passiva em relação à violência. Questionar essa sociedade, inclusive, que normaliza essas agressões contra populações negras e pobres, contra mulheres e contra a população LGBT. Então, a mídia precisa começar a questionar isso. E em quantos casos esses agressores são, após ser presos, são libertos por falta de provas, né? Outro caso importante e emblemático na questão da impunidade é o caso de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, que foram assassinados a tiros na noite do dia 14 de março, daqui a pouco faz um ano, né? No Estácio, região central do Rio, quando retornavam de carro de um evento do qual a vereadora participou na Lapa. Uma assessora de Marielle também estava no veículo e sofreu ferimentos leves derivados dos estilhaços de bala. O extermínio dos dois, que chocou o país, vai completar um ano. Por que até agora o Brasil ainda pergunta quem matou Marielle e Anderson? Edna. Isso é um recado muito emblemático para os defensores de direitos humanos no Brasil. A gente está falando de um país que mata muitos defensores de direitos humanos e que mostra para esses defensores que esse tipo de crime conta com a impunidade e com a proteção, inclusive, de agentes públicos, de alguma maneira, para dificultar, né, os processos de investigação e etc., para que se cheguem aos culpados. A gente tem um assassinato, um duplo assassinato de grande repercussão nacional de uma mulher negra, parlamentar, que contrariou as estatísticas, militante, defensora dos direitos humanos, que a gente imagina o que pode ter acontecido. A gente já consegue receber um feedback, né, muito pelo trabalho mais da mídia do que o da polícia, né, dos ruídos do que pode ter acontecido, mas não se chegou à elucidação completa do caso. Inclusive da grita do movimento feminista, das mulheres negras, né, que não se calaram diante dessa morte, querendo saber, né? E o papel da sociedade civil, com a Anistia Internacional, com outras agências, né, que ficam cobrando e não deixando adormecer esse crime, porque essa impunidade, como a gente já vem falando, eu falei, o Manuel colocou, a Rosa também, a gente é uma impunidade seletiva, é uma impunidade que tem um perfil para ser encarcerado, preso e punido. Quem está fora desse perfil vai usar todos os artifícios da lei, vai contar com a paciência do Estado, vai contar com a paciência da mídia, né, e com outros mecanismos que afastem esses sujeitos da prisão e da responsabilização pelo seu crime, que a gente não acredita na punição, mas na responsabilização, né, pelos atos praticados por essas pessoas. Então, se a gente tem, por exemplo, um jovem numa comunidade que sofre um baculejo e tem 2, 3 cigarros de maconha, a gente sabe que esse jovem vai ficar preso, é quase certeza. Apesar, né, da audiência de custódia, dos avanços da lei, a gente tem quase certeza que ele vai ficar preso. Agora a gente tem, né, uma pessoa da elite, um homem branco do sul que está no helicóptero
cheio de cocaína, e a gente tem quase, né? E como ela tem 2 pesos e 2 medidas, tanto no caso que se repete dessa juventude pobre, negra, usuária de drogas, que está aí alimentando esse sistema prisional, que são mais de 726 mil pessoas encarceradas no país, como o que acontece com a Marielle, né? E que vem se repetindo em outros espaços. Para se ter uma ideia, o nosso sistema ele é tão seletivo, que tem esse desequilíbrio, né, racial dentro do sistema. Tem pessoas que sustentam, não, tem pessoas mais negras na cadeia porque existem pessoas mais negras na sociedade. Seria perfeito se a mesma coisa acontecesse dentro do ensino superior e das pós-graduações. Tem pessoas mais negras no ensino superior e na pós-graduação porque tem pessoas mais negras na sociedade. A gente sabe como essa pirâmide, né, se inverte. A gente tem mais ou menos assim, no país, mulheres vítimas que foram acusadas de crime de tráfico no sistema prisional são 62%. Para os homens são 26%. Então a gente também tem uma criminalização e uma seletividade de gênero que penaliza a mulher quando ela é penalizada perante a sociedade, porque ela sendo mulher, ela não podia ser criminosa. Né? Tem toda essa coisa da culpa cristã, do abandono da família e etc. E ela também é penalizada de outra maneira dentro do sistema penal. Então veja, a gente está falando o tempo todo de uma justiça seletiva e que o Brasil, ele talvez não seja tanto o país da impunidade, ele seja o país punitivista, né, contra a maioria da população. E ele é o país da impunidade quando a gente fala das pequenas elites. E por falar em elites, uma, né, das vertentes do que tem sido apurado é que Marielle, ela mexia muito com as elites, não é? E com o poder político. Como é que o senhor enxerga também essa situação da investigação em relação a esse assassinato? Tem essa vertente também que... Olha, no dia 24 de janeiro desse ano, nós fizemos 10 anos da execução do advogado Manuel Matos, aqui em Pernambuco. Foi o primeiro crime federalizado. E a morte de Manuel Matos é simbólico disso que a gente, Edna, também pontuou. Quer dizer, um advogado que na sua militância por direitos humanos, ao defender os grupos de extermínio na fronteira entre Pernambuco e Paraíba, foi executado, né? A que eu saiba, a solução final, né, é uma decisão do contexto local, né? Quer dizer, a pistolagem é um fenômeno no nosso estado e que nunca se enfrentou efetivamente, né? Tanto que naquela fronteira do medo ainda existe medo. Sim. A população de Itambé não participa dos atos políticos, inclusive os atos em memória de Manuel, porque tem medo, até hoje, 10 anos depois. E olha que foi o primeiro caso federalizado, pessoas foram presas, mas só depois a Polícia Federal tem entrado, só depois do processo ser julgado por uma instância federal, não é? Então, veja que é importante nós defendermos direitos humanos, porque entender que direitos humanos não é defesa de bandidos. Direitos humanos é defesa da integridade humana, da dignidade humana. Então, afirmar isso é perceber que o que Marielle defendia é a justiça social, é a paridade de gênero, a possibilidade de que homens e mulheres tenham acesso ao mesmo emprego, à mesma renda, às mesmas oportunidades. Então, quem executa Marielle, como quem matou Manuel Matos, o que está fazendo é executar a nossa democracia. Quem morre nesses assassinatos, né, previstos e planejados, é a nossa democracia, a nossa capacidade de reagir diante do crime, do narcotráfico, não é? E veja que a ideia de uma sociedade mais armada não é a solução, porque não existe segurança pública mais armada no Brasil do que do Rio de Janeiro. E não deu conta, porque quando você percebe, evidentemente que nós aqui nessa bancada não podemos falar, porque o processo está em segredo de justiça, não temos acesso aos autos, a polícia não deu conta ainda da investigação, então você só pode falar pelo que, como disse Edna, a imprensa consegue divulgar e, portanto, não são notícias oficiais, não é? Mas é muito visível, eu acho que é consenso, né? Não é senso comum de que as milícias estão envolvidas nisso, né? Milícias são grupos paramilitares que se organizam no Rio de Janeiro e foram incentivadas, não é? Dentro de um processo histórico. Veja, milícia não é uma coisa nova, ela veio desde a República Velha. Foi uma forma que o Estado construiu para privatizar a segurança pública e, com isso, garantir o que nós chamamos no Nordeste de coronelismo. Os coronéis tinham suas milícias, né? E a partir da capacidade econômica que eles tinham, podiam construir capatazes, e aí você veja a crise do campo, a violência na questão do direito e acesso à terra, como até hoje é um traço do latifúndio no Brasil, né?
Então a gente precisa de fato, e isso é a defesa de todos nós, é fortalecer a democracia, fortalecer os direitos humanos, é fortalecer o diálogo, a possibilidade de construirmos uma sociedade com conteúdo. O que a gente está vendo hoje é um fenômeno também que passa no mundo todo pelas redes sociais, é esse esvaziamento, vejam, da vida, da vitalidade democrática, da capacidade de discutir, de ouvir o outro, de interpretar, de interpelar, de divergir, de ter ideias diferentes sobre coisas diferentes, porque nós somos plurais, diria Hannah Arendt. Conviver com isso, né? É o que diz Hannah Arendt. Como é que você combate o totalitarismo? Qualquer ação que nivela as pessoas de uma forma plana, transformando todos nós em uma massa amorfa, isso é totalitarismo. Então o Estado não pode nos ver como estatística, porque nós não somos isso, né? Nós somos muito mais do que isso. Nós somos pessoas humanas que temos sentimentos, gostos, escolhas, não é? Olha a prova de como a segurança, a defesa social que a gente discute, ela é algo feita pela sociedade. Por exemplo, você pega o carnaval que nós vamos viver, né? É o período do ano que você tem menos, em tese, policiamento e quantidade de pessoas na rua. Não é um paradoxo? Porque as pessoas estão na rua, né? Digamos assim, 1 milhão de pessoas no Galo, como se diz, pode ser menos, pode ser mais, eu não vou lá contar. Mais. Não é? Pois é. Mas então, como é que você tem uma massa daquela na rua e você não tem uma calamidade pública? Por que isso? Porque todos estão movidos para um objetivo comum, que é uma dimensão cultural, gente. Então veja como a cultura é uma coisa importante. E o que nós temos visto são as políticas de cultura sendo destruídas, não é? E, portanto, a falta de cultura é a produção de uma sociedade sem identidade. Uma produção de uma sociedade sem identidade é o caos, que é o que o Leviatã quer. Porque quanto mais uma sociedade dita caótica, mais o Leviatã vai dizer o que você deve vestir, o que você deve fazer, o que você deve... Isso, para Hannah Arendt, é a origem, ou seja, a motivação de uma sociedade autoritária, né? E como isso dialoga também com o senso comum, né? E acabou reverberando num caminho político que não é o caminho que avança para a civilização. É o senso comum do olho por olho, dente por dente, né? Da sanha punitivista, né? Da justiça com as próprias mãos. E aí a gente alimenta uma ambiência dessa, né? Enquanto sociedade, e vai sendo permissivo com certos tipos de crimes, e a gente vai diminuindo a empatia, né? Diminuindo a importância, a considerar qual o local que a pessoa sofreu esse tipo de crime, quem era a pessoa, qual era a cor da pessoa. Sim. E é nesse recorte que eu queria pegar a partir da sua fala, é que além do extermínio de Marielle, a mulher negra e de origem popular, nos últimos tempos tem havido também atos explícitos de racismo, e a população negra jovem tem sido sistematicamente exterminada no Brasil. Além da violência policial, essa população convive também com a discriminação no mercado de trabalho e no acesso à educação. Então, o que fazer para punir os crimes de racismo no país, Edna? Olha, a gente tem uma dura tarefa aí, enquanto campo progressista, enquanto um campo que pensa para além do encarceramento, né? E combatendo o extermínio e o encarceramento dessas pessoas, de fazer esse diálogo com a sociedade. A gente tem uma sociedade hoje muito estruturada no medo, muito racista, e encontrando uma ambiência para externalizar todo o seu preconceito, toda a sua violência, e a gente se afastou um pouco dessa discussão. A gente, assim, eu falo autocrítica geral de todos os campos, né? Da sociedade civil, enfim. A gente não vem fazendo esse trabalho junto à população, né, nas bases, pensando para além de quem a gente já conversa, né? Porque a gente está meio que pregando para os convertidos. A gente sempre está falando para nós mesmos, e a gente meio que se afastou dessa disputa de narrativa na sociedade. A gente sabe o quanto é importante a opinião pública, é você colocar a sociedade para pensar de outra maneira. Por exemplo, seria interessante colocar para votação, para um plebiscito, para alguma coisa, a pena de morte no Brasil? O que é que ia acontecer se a gente colocasse essa responsabilidade para a população definir? Eu acho que a gente não está fazendo a nossa tarefa de casa o suficiente, né? E também precisa uma assertividade maior do Estado, entendendo
o quanto é maligno esse crime do racismo. O que a gente está encontrando são profissionais do Estado que na delegacia, quando chega uma denúncia de crime de racismo, tenta desqualificar para outro tipo penal, para injúria e tal, que não seria uma coisa inafiançável. Você acha que essa situação em relação ao passinho, a gente vai daqui a pouco estar no intervalo, mas eu gostaria de fazer essa pergunta a você. O passinho, né? A juventude negra está indo para os seus espaços na própria comunidade, está saindo dela, está indo para o centro da sua comunidade, para os seus municípios de Recife. Então, recentemente foram proibidos, né, de estar dançando, fazendo a sua atividade. Foram criminalizados e punidos antes de qualquer coisa, só pelo fato deles conseguirem manifestar suas identidades culturais, deslocarem na cidade, ter acesso à cidade, porque o que se pensa é que eles têm que ficar lá, guetificados naquele espaço e não podem ultrapassar certas barreiras. O que aconteceu recentemente foi um jovem que levou um tiro no olho, perdeu um olho, inclusive, né? Só pelo fato de ter saído de Santo Amaro e ter ido dançar o passinho no centro de Recife, no Marco Zero, ali onde circulam os turistas e etc. Então a gente também precisa fazer essa recombinação, porque do jeito que está, a população negra e pobre está sendo criminalizada até pelo que ela não está fazendo. Muito bem, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Na 99.9, o tema é frevo o ano todo. Das 2h da sexta-feira, à madrugada da quarta-feira de cinzas, mais de 1000 frevos no ar. É frevo até quarta-feira, zoeira, ia, ia. Universitária FM, nossa rádio pública. A Universitária Paulo Freire abre inscrições para projetos de programas de rádio. Você pode inscrever sua ideia de 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Mais informações no edital que você encontra no site www.ufpe.br/NTVRU, no link Chamada Pública Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Amor, Henrique, acorda. Já são 3h, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Grande base da programação da TV Universitária, dos esforços que ela sempre fez, foi em prol da cultura popular do nosso povo. Parabéns, TVU do Recife! Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, Rádio Paulo Freire 820 AM e também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, pela página também da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h. O Fora da Curva de hoje quer saber: Brasil, como acabar com a impunidade? Bom, receber menos
e trabalhar mais leva, em muitos casos, parte da população negra brasileira a ser submetida ao trabalho escravo. A Constituição Federal e a legislação ordinária já prevêem a repressão aos infratores. O Código Penal estabelece, inclusive, penas que podem chegar a 8 anos de reclusão e até maiores, dependendo do agravante. Apesar disso tudo, porque há poucas decisões definitivas na esfera criminal e ninguém é preso? Professor Manuel. Exatamente por esse processo de seletividade e de eugenia, não é, que permeia a sociedade brasileira, né? Então a gente não se coloca como uma sociedade racista, a gente se coloca como uma sociedade que superou o racismo. Gilberto Freire chegava a citar a ideia de uma democracia racial. Mas como Edna disse, os dados mostram que não existe essa democracia. Porque, veja, democracia consiste em você compartilhar não só o voto, mas a sociedade, os bens culturais, não é, que uma sociedade produz. Então, quando você fala de uma democracia racial no Brasil, você esconde nela essa desigualdade, essa inversão, que a Edna bem colocou, dos dados. Mais negros presos e menos negros nas universidades. Então, que democracia é essa que os negros são chamados a participar dela, mas não compartilha dos bens efetivos que essa sociedade produz, não é? Então, é óbvio que isso gera violência, é óbvio que isso gera desigualdade. Agora, é importante lembrar que nessa perspectiva, quando pensamos em direitos humanos, isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema que surge dentro de uma lógica, né, que nós denunciamos numa perspectiva descolonial. O que é o descolonialismo, né? É pensar que uma sociedade como a nossa foi construída em 300 anos de escravidão, com instituições alicerçadas juridicamente sobre a lógica do senhor de engenho, né? Contra, evidentemente, a população negra que estava na senzala. Então, essa desigualdade, ela interfere na hora do julgador. Porque também o julgador, quando chega a injúria racial, ele tenta descaracterizar aquilo de injúria racial e cria toda uma discussão para tentar entender isso como sendo uma violência de menor porte, um problema de vizinho, uma situação de menor importância e não uma injúria racial grave, né? Você tem um famoso caso do jogador do time do Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, que se retirou do jogo quando ele foi injuriado pela torcida. E ele tem um depoimento, quem quiser ouvinte, quiser ver no YouTube, que ele fala, é chocante. Ele diz, eu pedi para os jornalistas que estavam lá, né, das TVs, para filmarem eles me agredindo. E nenhum jornalista filmou. Nenhum jornalista quis filmar que os caras estavam me agredindo. A minha sorte, diz ele no vídeo, é que pessoas, torcedores, também negros, filmaram a agressão. Então foi por isso que ele juntou e conseguiu ganhar uma causa histórica nesse sentido de violência, de injúria racial. Mas se não for isso, quer dizer, uma das dificuldades é constituir prova, porque você precisa ter prova para dar andamento judicial, né? Porque do ponto de vista jurídico você tem que ter a individualização da conduta, para defesa. Ninguém está querendo, não somos nós que defendemos o estado de exceção, né? O estado de direito pressupõe exatamente essa garantia processual, né? Então, veja como é difícil para a sociedade lutar por isso, porque nós precisamos de uma escola, e aí diria Paulo Freire, que ela seja crítica, uma escola que produza cidadãos, uma escola que discuta filosofia, sociologia, que gere condições para que o indivíduo, diante de uma contradição, ele possa reagir. E o que se propõe para a escola? Uma escola sem partido, e quando a gente vê hoje, parece-me que autores ou autoridades, né, da educação no Brasil propuseram uma medida que mais parece uma tomada de partido, né? Porque quando você pede para as crianças, né, de uma forma disseminada, né, gravarem vídeos em função do recitar o hino nacional, não que o hino nacional não deva ser recitado nas escolas. Aliás, eu cresci numa escola que tinha o hino nacional, inclusive o hino de Pernambuco, que é muito bonito, por sinal. Essa educação institucional é da natureza da República. A República tem seus símbolos, isso deve ser mantido. Agora, qual é a escola que não faz isso? Eu não conheço escola que não tenha e que não preserve essa simbologia e que não garanta essa educação, digamos assim, que trate com respeito os símbolos nacionais. Então, por que você tem uma recomendação de alguém que não tem competência para isso? Porque não é competência, né? Você sabe que a LDB criou sistemas de ensino.
Então, nós temos o sistema de ensino superior, do qual a universidade está inserido, e os sistemas estaduais são autônomos, porque tem conselho estadual. Alguns municípios também são autônomos, como o município do Recife, que é um sistema municipal autônomo, criou o conselho, tem seu sistema de ensino. Então, nós temos diretrizes nacionais de educação que orientam o projeto pedagógico das escolas. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também preserva a imagem das crianças, né, e adolescentes. Como é que você vai gravar uma imagem de um ambiente escolar, colocar no YouTube? Que imagem é essa? Como é que ela vai ser? Então, veja, nós estamos num país que a gente precisa voltar ao debate dos direitos humanos, entender os direitos humanos como uma afirmação, como eu dizia, da dignidade humana, seja ela da criança, do jovem, do adulto, da mulher, do negro, do índio, não é? Então, veja, nós temos uma sociedade pluriétnica e não uma sociedade mascarada. Quer dizer, essa tentativa de volto a Hannah Arendt, toda tentativa de uniformizar, de simplificar a sociedade brasileira é uma violência contra diversas outras identidades que não tem, às vezes, fala na mídia, não tem fala nos espaços públicos, né? Veja a importância desse programa para exatamente a gente trazer ideias alternativas sobre uma realidade tão visível na rua, né? E é nessa tecla que nós permanecemos na questão da mídia, e a gente vai pedir agora a contribuição da Rosa Sampaio. Em até que ponto, Rosa, a mídia tem colaborado com a discriminação das pessoas negras e pobres? Então, o que fazer também para responsabilizar os programas que violam os direitos humanos? Então, eu acho que a questão que o professor Manuel traz, ela é importantíssima, porque a gente vê um esvaziamento de representação da mídia, principalmente da população negra e pobre. Então, desde programas da grade de produção, né, tipo uma Malhação, novelas, os filmes, os programas de humor, até o telejornalismo, né? Então, a gente olhar para o jornalismo é altamente preconceituoso e reproduz essa sociedade elitista, colonialista, né? Ao fazer, por exemplo, como eu comentei antes, manchetes e matérias onde, mesmo sendo vítima, jovens negros ou mulheres são colocados em posição vexatória, posição que está criminalizando, até a invisibilidade. E a invisibilidade na representação mesmo, nessa representação de lugar, no apagamento, né? Então, semana passada a gente estava comemorando a primeira âncora fixa do principal jornal, né, nacional do país, da emissora, inclusive, que tem até hoje a maior audiência. E que, por sinal, uma mulher não negra. foi a primeira, né? Até isso foi grave, né? Não foi a primeira. Não foi a primeira definitiva, né? Assim, e isso, como isso virou na rede social. Então, se ainda estávamos comemorando isso, uma parte, a outra parte estava usando as redes sociais dela, inclusive para agredi-la. Né? Mulher negra que chegou à bancada do principal telejornal nacional. Então, essa falta de representatividade na mídia, ela colabora muito para que os preconceitos e para que as visões coloniais, seja de racismo ou patriarcado, elas se fortaleçam na sociedade cada vez mais, né? O que se pode fazer ao violar direitos humanos, como a sociedade pode se defender da violação de direitos humanos na mídia, é denunciando. É por meio da denúncia mesmo. E aí vale o Ministério Público. E também temos a alternativa, né, que é do Coletivo Intervozes, que é o Mídia Sem Violação de Direitos, né, que é um site onde você pode registrar a denúncia de forma anônima, né, tanto para os programas que violam direitos humanos, mas os programas que vão contra a legislação, a Constituição Federal, a qualquer legislação em vigor, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também que infringam normas jornalísticas. Então, no site mídiasemviolações.com.br, você pode denunciar de forma anônima que esses especialistas vão encaminhar a sua denúncia aos órgãos competentes. Outro caso, gente, que chama a nossa atenção é dos desastres provocados pela Vale do Rio Doce. Especialistas denunciam que, além dos prejuízos ambientais e as centenas de mortes causadas pela mineradora em Minas, o processo de privatização da empresa foi prejudicial ao patrimônio público. A empresa foi vendida em 1997 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, por 3,3 bilhões
ela valia 100 bilhões de reais. Além da perda financeira, a privatização destrói o meio ambiente e é prejudicial à classe trabalhadora e às comunidades que vivem no entorno de barragens, como, por exemplo, a de Mariana, que rompeu em 2015 e matou 19 pessoas. E a de Brumadinho, que rompeu em 25 de janeiro e vem deixando um rastro de destruição e de 171 mortes, fora as pessoas que ainda estão desaparecidas. Queria que vocês falassem um pouco, não é? Por que é tão difícil fazer com que os desastres provocados pelas empresas sejam punidos? Por que ainda não foram punidos? Professor Manuel? Veja, eu acho que está dentro desse contexto ainda de uma identidade muito vinculada do direito ao poder, de propriedade e o capital, né? Inclusive aí o capital internacional. Porque a Vale, como agora uma multinacional, ela tem todo um conjunto de elementos de sedução de poder que não estão postos, né, na luz do dia, mas que seduz, né? Vai criando um ambiente de impunidade porque não se quer, de fato, enquadrar a violência praticada pela falta de planejamento. Porque, veja, o que aconteceu é um crime ambiental, não tem outra nominação. As pessoas foram mortas porque a empresa assumiu o risco. Inclusive os seus trabalhadores, porque a parte administrativa da empresa estava dentro do que seria, dentro de uma regra de segurança mínima, uma área que seria atingida a poucos segundos. Então as pessoas não teriam condições de sobreviver, de escapar, né? Os depoimentos que vêm da imprensa são terríveis, de pessoas que sobrevivem, mas perderam suas crianças, seus parentes. São inúmeras pessoas que perderam a família inteira, quando não, a família inteira sumiu, né? Então, assim, é um dano humano, um dano que não tem como a gente mensurar. Portanto, toda a solidariedade às famílias e às pessoas que perderam seus entes. O que a gente pode e deve fazer na luta por direitos humanos é afirmar que a luta ambiental é uma luta por direitos humanos. Por isso que a gente fala de DESCAS, né? Direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ou seja, não adianta, como eu dizia, ter direito a voto e não ter os direitos ambientais garantidos. E no caso de Minas Gerais, aquela região, né, de todo Minas, o que está em torno ali, tem várias cidades com ameaças parecidas, volumes enormes de rejeito que podem destruir cidades inteiras, né, que estão sendo noticiadas e tudo. Então a Vale agora está noticiando que vai rever, vai fechar algumas dessas barragens de rejeito. Eu acredito que a gente precisa fiscalizar. Aquilo que eu dizia, o que eu acredito é no controle social da atividade pública. Não adianta só dizer, nós vamos ter uma nova lei, né? Precisamos ter a lei e o controle social. Algum tipo de mecanismo que investigue, que atue, né? Veja, teve nessa licença ambiental, um ambientalista questionou o uso indevido daquela mina. Sim. Né? Ela foi voto vencida. Ela era uma ambientalista que estava ali no conselho denunciando o que aconteceu, e vários técnicos supostamente mais preparados, entre aspas, né, nessa representação que não é verdadeira, porque ela é muito mais preparada do que muitos outros, porque estava ali cumprindo um papel que era a defesa da sociedade, ela foi ignorada. Se ela tivesse sido ouvida, sequer tivesse sido levada em consideração a lei, na dúvida se fecha. Na dúvida, diz a lei ambiental, na dúvida você tem não que faça, né? você tem que suspender toda, você tem que evacuar, você tem que tirar as pessoas do perigo, na dúvida, quanto mais na certeza. Por isso que tem 8 funcionários da Vale presas. Agora, esses 8 funcionários tinham poder de gestão? É uma dúvida que eu tenho. Eu repito, eu não tenho acesso aos autos, eu não sei qual foi a investigação que foi feita, portanto eu não quero ser leviano. Mas cadê os autos executivos da Vale? Aqueles que efetivamente têm poder de comando, né? Esses estão presos? Então, são coisas assim que a gente precisa questionar, não é? Rosa. Então, e essa história da Vale é bem interessante também quando a gente vê a mídia, porque ela é tratada por quase a totalidade dos veículos como tragédia. É a tragédia de Brumadinho. Tragédia é um tsunami, minha gente, terremoto, né? Aquilo foi um crime. Isso. É um crime contra pessoas, contra o meio ambiente, contra as comunidades que estão ali, contra o estado de Minas Gerais e contra a população brasileira, né? O Fábio Schwartzman, presidente da Vale, declarou recentemente que a Vale, ao sair em defesa da empresa, que a Vale é uma joia, né? E a Patrícia Borelli
filha de uma das desaparecidas de Brumadinho, de Dona Maria de Lourdes de Costa Buena, escreveu um artigo que essa semana circulou nas redes sociais. E um trecho, ela coloca assim: a minha mãe Malu é que era uma joia brasileira. Todo mundo que fala dela lembra-se do seu sorriso, da sua bondade, da sua bravura de leoa, quando mexiam com a família dela. A Malu foi levada pela lama tóxica, que a Vale derramou lá em Brumadinho. A onda lá, na pousada, devia ter uns 10 a 13 metros e velocidade de 80 quilômetros por hora. Foram com ela Adriano, Camila, Luiz, Fernanda, Lourenço, 5 joias de futuro longo, violentamente interrompido no dia 25 de janeiro. Foram com eles outras 300 ou mais pessoas joias, pais, filhos, netos, avós, sobrinhos, tios e irmãos. Lá na frente ela responde: Fábio, hoje não é a Vale quem julga quem é e quem não é uma joia. Somos nós que julgamos. A voz de Brumadinho, Fábio, é nossa. Essa é a nossa história. E por último, mas não menos importante, levante-se da próxima vez que houver minuto de silêncio pelos nossos mortos. Seria uma demonstração melhor de respeito a nossas joias brasileiras. Nossa, que depoimento, né? Para a gente saber da importância das pessoas terem voz e como é importante isso chegar até a mídia. Por isso que a gente diz, que a gente fala o que a maioria cala. Em continuidade, a gente fala da justiça de transição, que é a denominação dada para um conjunto de medidas judiciais e não judiciais adotadas por países egressos de regimes autoritários ou guerras internas para lidar com o legado de graves violações aos direitos humanos. O objetivo central do processo de justiça de transição é o fortalecimento do Estado democrático de direito, com o desenvolvimento de garantias de não recorrência, ou seja, a transformação do Estado e da sociedade para que não se repitam violações em massa aos direitos humanos. No Brasil, a Constituição de 1988 é o marco normativo da transição e com ela foram adotadas reformas institucionais e jurídicas que alteraram a conformação de instituições chaves para a democracia e também introduzidas a promoção e a proteção dos direitos humanos como elemento central do Estado. Apesar do primeiro passo dado pela Constituição, o país não desenvolveu uma política abrangente e também efetiva de justiça transnacional. Apenas medidas esparsas foram adotadas, quase sempre a partir de pressão de sobreviventes, como bem leu agora a nossa querida Rosa, e também da repressão política e de familiares de mortos e desaparecidos. Por que essa razão? Vocês acreditam que esses muitos dos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar no Brasil não foram punidos devido a tudo isso? Edna? Olha, me parece que a gente parou de discutir justiça de transição, né? A gente está falando de uma justiça de regressão, justiça do que vinha acontecendo no passado, de retomada de práticas de tortura, retomada de uma consciência nacional, de enaltecimento, né, dos símbolos nacionais, da segurança pública que protege as instituições e não os cidadãos e cidadãs. Então, me parece que além da gente estar avançando há um tempo atrás a passos muito curtinhos no caminho da justiça de transição, né, da reparação e etc., a gente, além de ter parado, a gente começou a caminhar para trás, né? Esse conjunto de tudo que a gente falou aqui é um indicativo muito claro da opção que o Brasil está fazendo no momento de andar para trás, de não reconhecer os mecanismos internacionais, né, de proteção dos direitos humanos, não acatar as suas recomendações, a não pensar qual a prioridade da segurança pública fazendo uma transição para a defesa social. A gente parece que parou um tempo também com relação a isso. A gente, quando fala de Brumadinho, né, que resgata essas violações, a gente está falando de uma opção também que coloca o lucro acima de tudo, né? Isso que está acontecendo, que não foi tragédia, que foi um crime que aconteceu em Brumadinho, né, em Mariana. Isso que a gente está pensando também no que diz respeito ao lucro, a abertura do mercado para facilitar a venda de armas, também tem a ver com isso, né? Você
pensar no lucro em detrimento da vida, a privatização dos presídios, né? Que a gente tem o pior sistema prisional, um dos piores sistemas prisionais do mundo, e a gente está pensando ainda em como é que pode se tirar dinheiro daí, como é que pode piorar a situação dessas pessoas que estão. Bem, então a gente está numa conjuntura em que a gente não está pensando em justiça de transição, a gente não está pensando no avanço do Estado Democrático de Direito, a gente não está pensando em justiça restaurativa também como uma alternativa a esse senso de justiça equivocado que a gente tem construído. A gente está avançando em outra direção, né? E a gente precisa retomar essas pautas, a gente precisa fortalecer os espaços de controle social, a gente precisa fortalecer essas vozes nacionais, né, históricas na defesa dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, fortalecer os espaços, a exemplo do Conselho Nacional de Direitos Humanos, fortalecer o espaço do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, que vem sofrendo uma tentativa de desgaste e de desarticulação, né, tendo o impedimento à sua função, né, mais importante e vital, que é o monitoramento dos espaços, né, da prática de tortura e etc. A exemplo do que aconteceu no Ceará, que pela primeira vez foi negado a possibilidade de fazer uma vistoria de emergência naquele local, enfim. Então, a gente precisa... antes de começar de novo a avançar para a justiça de transição, a gente parar de involuir, a gente parar de andar para trás, né, e recuperar o sentido do Estado Democrático de Direito. O senhor gostaria de fazer algum comentário também, claro, professor? Eu queria só acrescentar, além de tudo que a Edna disse, nós estamos vivendo agora um novo momento de revitimização das vítimas da ditadura com essa atual proposta de previdência, né? O projeto de previdência prevê, por exemplo, fazer uma revisão do artigo 8 da DCT, que é o artigo que criou o regime do anistiado político no Brasil. Só para você ter ideia do que significa. Quando o artigo 8 foi criado, ele foi regulamentado pela Lei 10.559, que criou a Comissão da Anistia. Eu fui parte desse colegiado. E a Comissão da Anistia, nós anistiamos os presos políticos, ou pessoas que foram atingidas por ações de exceção, né, pelo Estado ditatorial. Então, esses atos geram dois tipos de benefício. Uma prestação única de reparação ou uma prestação permanente e continuada, que não tem um conteúdo previdenciário. É uma indenização do Estado. O Estado assume que praticou uma grave violação de direitos humanos contra aquele indivíduo. Sim. E, portanto, repara com indenização. O que se quer é tirar isso da esfera de um direito de reparação e trazer isso para uma esfera previdenciária. Ao nosso ver, é uma distorção absurda, porque, inclusive, isso vai criar uma situação em que as pessoas que já tinham PMPC vão ter uma revisão dos seus benefícios numa perspectiva previdenciária, que é isso que o governo quer, economizar. Sendo que com direitos você não economiza, direitos são conquistas, né? E essas conquistas criam uma segurança jurídica, aquilo que eu dizia, você não pode, em função de um governo A ou governo B, modificar a lei porque você quer praticar uma vingança ideológica contra um grupo que não é o seu. Não é? Veja, a república não pode ser governada pelos meus amigos, nem pelos meus inimigos. Ela tem que ser governada por homens públicos, né? Mulheres e homens públicos que, ao partir de assumirem governos, assumem responsabilidades legais, que são transgeracionais. Então, o artigo 8 da DCT não é para uma geração, é para a sociedade brasileira. Então, a gente está tendo uma situação de revitimização dessas pessoas com esse projeto de previdência que está tramitando, que pode gerar, inclusive, uma inconstitucionalidade. A gente só tem 2 minutinhos do nosso encerramento, mas eu queria ler um trecho da organização Artigo 19, lançou no final de 2018 o relatório Ciclo do Silêncio, Impunidade em Homicídios de Comunicadores. A publicação apresenta 22 casos monitorados pela Artigo 19 entre 2012 e 2016, além de dar visibilidade aos crimes contra jornalistas, radialistas, blogueiros e outros profissionais de mídia que convivem com a perseguição da sua atividade, ameaças e ataques que chegam ao extremo da violência letal. O Brasil é um dos 10 piores países do mundo da impunidade para assassinatos de jornalistas. A informação é do Centro para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, organização que promove liberdade de imprensa com sede em Nova York. Em 1º de setembro de 2008, em 31 de agosto de 2018, houve
17 casos em que criminosos não foram condenados. E tem mais: 41 jornalistas foram mortos no Brasil desde 1992, sendo que 27 desses crimes permanecem impunes. E o país ficou em 8º lugar em 15 casos impunes. Rapidinho. A impunidade nos crimes contra os profissionais de comunicação favorece o autoritarismo no Brasil e, em decorrência disso, a impunidade, professor? O profissional de comunicação é protegido por direito internacional, porque ele é, na sua atividade, um defensor de direitos humanos. A natureza do seu trabalho é a democracia. Então, matar um jornalista, por isso que a classe, né, defende a federalização dos crimes contra os jornalistas, porque a matar, executar ou perseguir um jornalista afeta a qualidade da democracia, que no fundo é o que a gente debateu o tempo todo. Então, portanto, é um crime internacional de lesa humanidade. E a gente, assim, agradecendo a participação de Edna, do professor Manuel e também da Rosa, encerramos a nossa programação de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. O nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco da Lata e também no estúdio Roberto Peixoto e Larissa Silva. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema A Fome Perdeu Prioridade? Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. Obrigada também. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.